Gálatas, capítulo 5, vamos continuar a leitura desta epístola. Enquanto vocês procuram, nunca leem na frente do pregador, né? Se a gente para, você para. É a mesma coisa, quando você chega da igreja atrasado, estão orando, lendo a Bíblia ou orando, não entre, espera ali até terminar aquela oração, até terminar a leitura e a oração, daí você entra. Sempre temos que guardar a reverência na casa do Senhor. Certo? A igreja primitiva, a igreja dos dias dos apóstolos, ela sofria um ataque constante daqueles que seguiam a lei e se converteram. E vieram ali com uma mistura, dizendo que era preciso guardar a lei também, era preciso guardar o sábado, era preciso se circuncidar, era preciso isto, aquilo. São pessoas que não tiveram uma completa libertação ou revelação de Cristo. Pessoas que ainda não confiavam, não tinham aquela fé em Cristo completa, ainda olhava as obras da lei. Entende? A mesma coisa acontece às vezes, vem um obreiro velho, alguma pessoa de uma denominação, para a mensagem. E eles vêm cheios, há muita gente vem cheios de carrapichos, cheios de tradições, cheios de interpretações próprias, de religião, ainda não tem uma fé bem definida, uma revelação bem definida. Por isso é necessário que leia as mensagens e elas abrirão a Bíblia para você. E ore para que Deus dê o verdadeiro entendimento das Escrituras. Senão vão querer, a tentação é esta: querer pôr vinho novo em odres velhos. Vai estragar os dois. Estraga a palavra e estraga o receptáculo, né? o odre. Mas o vinho novo se põe em odres novos. Então, não é as velhas interpretações, a velha religião. Então, a igreja primitiva sempre sofria este ataque. Quando chegava, ali estava algum velho irmão judeu, tinha uma grande história, grandes fábulas. Chegava no meio dos irmãozinhos, como chegou entre os Gálatas, e começou a semear. Entende? Isso foi uma dificuldade a ponto que os apóstolos se reuniram em Jerusalém e ali tiveram o primeiro concílio, Atos capítulo 15, para tratar dessas coisas todas. Então, irmãos, vemos que este foi um problema. Pessoas que da lei, na verdade, não tinham nada. O que eles tinham era uma tradição, hábitos, costumes. E se há uma coisa que devamos temer e se proteger contra, é esse espírito de tradição, de acostumar. Entende? Com as coisas de Deus. Fulano anda aprontando, fazendo isso, mas ele vai na igreja. Acha que por vir à igreja, tampa tudo. Isso é um hábito, é uma tradição, quando, na verdade, cada um deve estar vivendo aquela vida cristã perante Deus. Mas a tradição, ela cega as pessoas, ela tira aquele temor. A tradição, ela simplesmente leva a pessoa a se habituar com a religião, com bons atos e certos tipos de obras.
Ah, fulano está fazendo... Ah, fulano está errado, mas ele está indo na igreja. Está tudo bem. Está indo na igreja, ô irmãozinho, irmãzinha. Gente, a Bíblia diz, aquele que se diz cristão e anda aprontando, em outras palavras, o que nos diz a Bíblia? Nem comais com ele, quer dizer, se retira, para que ter companheirismo? E olha que a tradição é o que sempre vai matando a igreja. O hábito, as tradições. E começa nas coisas certas. Mas já não tem aquele espírito, aquele temor, aquele afã de chegar a Deus, de viver para Deus. Vai porque é uma obrigação. O católico, se ele vai na missa, ele tem que ir na missa. Se ele vai na missa, a tradição é essa. Se ele morrer, está salvo. Porque foi na missa. Não sei se é toda semana, uma vez por mês. Mas vamos ler. A libertação do Evangelho. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, quer dizer, da lei. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês fazem pão, né? O bolo, sabe que põe ali o fermento, que faz o fermento. Estufa a massa, engrandece. Ela fica aquela coisa fofa. E um pouco de fermento, aqui, dali, joga coisas ali, leveda a massa. Jesus, quando ia com seus discípulos para Jerusalém, ele disse para divertir os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Quer dizer, não alugue o teu ouvido para essa gente. Ah, nós não trouxemos pão. Jesus disse, não é isso. Eu não multipliquei lá e quantos cestos sobrou? Não é isso. Daí eles entenderam, os discípulos, que eram as doutrinas dos fariseus. Você, quer dizer, não pare, em outras palavras, para ficar batendo boca, para ficar discutindo, para querer convencer aquela pessoa, para trazer a verdade. As Escrituras é bem clara, depois de uma ou duas admoestações, cai fora. Fala de chuva, de frio, fala de qualquer coisa, de trabalho.
para que aquela pessoa não venha abrir a sua bocarra e cometer mais pecado. Não faça pessoas cometer mais pecado. Começou a dar contra e começou... irmãos, pare. Não seja culpado do pecado daquela pessoa. Mas um fuxico, um pouco de fuxico, um pouco de coisa, um pouco leveda toda a massa. Leveda. Então guarda a tua língua. Davi disse, Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Fica quieto, fica em silêncio. Não leve aquilo, não controle a curiosidade. Para que querer saber de algo que você não pode ajudar, não pode fazer nada? E hoje é tão fácil conversar, né? Por telefone, é tão fácil a comunicação. Eu penso assim, eu vejo dessa forma. Se há uma coisa que vai levar tanta gente, tirar tanta gente do arrebatamento, é a conversação. É a internet, esse WhatsApp lá, esses meios sociais aí. Vai tirar tanta gente do arrebatamento. Para que você querer saber de uma coisa que você não pode contribuir ali para ajudar? Não. Aprenda a filtrar as coisas. E nunca uma coisa ela chega como ela deveria. Chega sempre, cada um que ouve, acrescenta e distorce. Não importa se você falou de um bom espírito para a pessoa, mas se a pessoa não está com um bom espírito, ela vai torcer aquilo. Entende? Agora, se não há quem ouve, também não haveria quem falasse. A culpa não é só de quem fala, de quem ouve também. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, quer dizer, havia o fulano ali, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, porque logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando. Há um direito para ser cortado, quer dizer, ser afastado, uma pessoa da igreja. Olha aqui, eu quereria que fosse cortados aqueles que vos andam inquietando, fazendo politicagem, trazendo problemas. E as escrituras, o irmão Branham, ele diz, nessa questão de entregar almas ao diabo, ele fala de homens que ficam mexendo com nossas irmãs, entende? Não é um ímpio, é pessoa que se diz irmão. Ele diz, essa pessoa deve ser entregue ao diabo. E quando isso é feito, a igreja simplesmente tem que virar as costas. Tem que virar as costas. E às vezes isso nós não trazemos mais publicamente, como alguma vez foi feito. Às vezes o pastor tem que fazer isso perante Deus, como Paulo também fez. Ele disse que entregou aquele obreiro lá, aí aquela pessoa, para que não aprenda a blasfemar mais, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Isso vai longe, né? Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Agora vamos ler sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Desejos pessoais da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, contendas, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É muito claro, né? Não precisa de interpretações. Andar no Espírito e andar na carne. Que Deus abençoe a cada um e que possamos olhar nas Escrituras, pela graça de Deus, procurar andar, nos pautar por elas. Nunca tomar a liberdade que há em Cristo para dar ocasião à carne. Entende? Nunca tomar a liberdade da mensagem para a pessoa aprontar, fazer o que acha que deva fazer. Não estamos na lei. A lei não quer dizer, irmãos, desobediência. A lei que Paulo está falando é aquela lei que veio por Moisés, que as pessoas viviam por elas, era por obras. Ali não exigia fé. Era obras. Não matarás, não roubarás. Entende? Agora, obediência não deve ser traduzido como lei. Por exemplo, irmã, você deva vestir decentemente, como uma cristã. Isso é lei. Lei de quê? Do Velho Testamento? Não. Está na Bíblia que as santas devem vestir de um modo decente, não é certo? E aí vai. Está no Novo Testamento, porque não há uma coisa mais pior em nossos dias.
Vou dizer isso e vamos concluir. Do que essa liberdade, a liberdade para tudo. A liberdade, o excesso de liberdade. E em nome da liberdade se comete muitos crimes. Entende? A liberdade. Mas a liberdade, hoje nós não temos mais circos, leões, fogueiras, entende? Não. O mundão está aí. O mundão está aí. Se uma pessoa quiser sair daqui e ir beber, quem impede? E adulterar, quem impede? Nem a própria lei, a polícia não vai atrás. Agora, o que faz a liberdade? Ela dá direito, ela provoca manifestações daquilo que está realmente dentro do coração. Quer dizer, ela é uma porteira aberta para que a pessoa faça o que queira fazer. Mas a nossa liberdade em Cristo não dá liberdade para a carne. Pelo contrário, nos prende a Deus por amor. Por que você não faz isto? É a igreja que não permite? A igreja que proíbe? A igreja que é isso, aquilo? Não. O teu mestre está dentro de você. Entende? Se a pessoa não tem o Espírito Santo, vamos dizer que ela não tem a balança para pesar o que convém e o que não convém, o que deve e o que não deve. Que Deus abençoe a vocês, a cada um de nós, a vocês da internet, e vamos viver essa liberdade em Cristo. Mas lembre, ela não te dá direito de viver na carne. E para viver no Espírito, tem que ter o Espírito de Deus. Nascer de novo, ter uma nova natureza. Aí você entende o que se fala. Então, incline vossas frontes. Pai, nós queremos desfrutar desta liberdade em Cristo. Queremos, ó Deus, estar livre de todas essas regulamentações impostas, mas isso não quer dizer, Pai, que essa liberdade nos dá direito de fazer o que a carne quer que seja feito. Por isso precisamos do Teu Espírito, este freio, esta orientação, este poder que leva o Teu povo a dar um testemunho de Ti perante o mundo. Abençoa os Teus filhos, dê graça a cada um deles. E queremos estar sujeitos, ó Deus, por amor. Não por imposição, mas por amor. Te servir de coração. Perdoa nossas falhas e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar. Caminhar até chegar. Em nome de Jesus. Amém. Muitos talvez não entendam. Eu já contei aqui aquela história da moça bonita que ia ser vendida como escrava para servir as paixões carnais dos ricos. O lance era grande e a disputa seria acirrada entre os grandes. E o leilão ia ser realizado. E começou com lance alto, e um foi cobrindo o outro, quando restou somente 2 competidores. E o último, um deles deu um lance, o outro já não queria avançar mais. Nesta hora, um homem que
forasteiro passando por ali, ele estava observando aquele leilão montado de seu cavalo, e quando viu o leiloeiro dizer, vale uma, duas, ele, eu dou tanto. Todo mundo parou para olhar quem era esse novato que entrou na disputa. Mas ele ofereceu um preço tão alto, ofereceu o dobro do último lance, que o outro não quis continuar. E o leiloeiro já fechou, vale uma, duas, é tua, pode pagar e leva a tua mercadoria. Aquele homem, ele disse, olha, eu não comprei a você para ser minha escrava, não. Eu comprei a tua liberdade. Vou te dar carta de alforria, e você é livre para viver como uma cidadã, casa, gera teus filhos. É que ele olhou para a situação dela e teve misericórdia, como Deus teve misericórdia de nossa situação miserável, de pecado e indo tudo para o inferno. É por isso o preço foi dado ali na cruz, não foi ouro nem prata, a própria vida. Aleluias por isso, né? E quando essa moça ouviu que a pretensão do rapaz, aliás, a razão do rapaz ter dado esse alto valor, entende? Ela caiu aos pés dele e disse, agora eu quero te servir. Quer dizer, não como escrava. Eu quero lavar os pés dos teus servos. Quando você reconhece o que Deus fez por você no Calvário, por isso é necessário ter uma revelação do Calvário, o que Deus fez ali. Como disse Paulo, o amor de Cristo me constrange. Você não vai fazer isso, aquilo, porque tem medo, alguém vê, ou dedar, e o que vai acontecer. Não, você não faz aquilo porque você é um prisioneiro, uma prisioneira de Deus. O amor de Deus, as correntes do amor de Deus, como disse Paulo, eu prisioneiro do Senhor, ela é o que aprisionava Paulo e aprisiona. Então saiba o que Deus tem feito por ti. Tiago Silva, Antoninha dos Santos, irmã Geriane, irmão Nelson, Siqueira, José Donizete, Eliane Rodrigues, Marcelo Silveira, Antoninha dos Santos, Raquel Siqueira, Heron Emer, Roseli Vieira, Ketri de Lima. Então, pessoas, às vezes não é para elas, mas elas estão pedindo oração pela mãe, pela família, pela sogra que é alcoólatra, pela irmã que está no hospital. Então, estão representando alguém. Durante as orações, você não esqueça de apresentar isso aqui, está bom? Vamos ter um período de oração. Vamos conversar com Deus. Quando você conversa com Deus, não pensa que Deus está para lá das estrelas. Sim, Ele está lá, mas Ele está aqui. Ó. Ele enche céus e terra. Cochicha com Ele, converse com Ele. Fale as tuas dificuldades, fale dos teus sonhos, teus desejos. Ele compreende, Ele sabe. Tuas fraquezas, os teus receios. Ponha tudo aos pés de Deus. Se você tem inimigo, a Bíblia diz, ore por eles também. Se alguém te calunia, ore por eles. Tá bom? Orar por um inimigo, orar por quem calunia da gente é difícil, né? Mas aí está.
o amor de Deus te leva a isso. Amém?